Só para a gente relembrar, nós já vimos então que existe uma meiose prolongada nas mulheres. As células germinativas primitivas, então, inicialmente elas migram para a região das cristas gonadais, dando origem às ovogônias. Essas ovogônias passam pela fase de multiplicação, depois elas passam pela fase de crescimento, gerando então os ovócitos. Esses ovócitos, na fase de maturação, eles iniciam a meiose ainda no período pré-natal, passam por uma prófise meiótica prolongada do nascimento até a puberdade. Aí a gente vai ver na puberdade, então, existem os picos de hormônios e a partir desses picos hormonais ocorre o desenvolvimento cíclico, então, dando origem ao folículo primário, ao ovócito primário com as células foliculares, rodeado pelas células foliculares, gerando de forma cíclica, então, todos os meses, folículos maduros. Esses folículos maduros, eles reiniciam e completam a meiose 1, cerca de 10 a 12 horas antes da ovocitação, gerando ovócitos secundários ainda com duas cromátides, primeiro corpúsculo polar, e em seguida continua esse ovócito secundário viável ainda, ele vai continuar se dividindo, gerando então através da meiose 2 o ovócito secundário com um corpúsculo polar e o segundo corpúsculo, o ovócito secundário com uma cromátide e o corpúsculo polar secundário com uma cromátide, certo? Sendo esse, então, o que vai ser ovocitado, ok? O ciclo menstrual, como a gente viu, então, ele é dividido naquelas três fases, menstrual, proliferativa e secretora, o que é gerado, então, também por um conjunto de hormônios que nós vamos ver. Esses folículos, então, como nós vimos, aqueles folículos todos que a gente mencionou na aula anterior, eles têm dois tipos de recrutamento. O recrutamento que é chamado de recrutamento inicial, que é aquele que vai ocorrer, que tem um crescimento contínuo, que vai gerar um poo ovariano latente, ele tem início antes da puberdade e é independente da ação de hormônios. Por quê? Porque não tem hormônio antes da puberdade, certo? Gerando o que a gente chama de ovócitos não capacitados. Então, vai gerar todos os ovócitos que vão permanecer lá no ovário, ok? E vai existir o recrutamento que é chamado de recrutamento cíclico. Esse sim, ele começa na puberdade. E ele vai começar na puberdade por quê? Porque vai haver pico de hormônio. Vai ser gerado pelo quê? Pelo aumento do hormônio chamado de hormônio folículo estimulante circulante. Folículo estimulante é o que vai fazer com que o folículo cresça, o folículo amadureça, gerando então 10 folículos de Graafi, cerca de 10 folículos antrais. Mas por que vai gerar 10 folículos antrais se apenas um folículo é o que vai se tornar maduro e vai se tornar capacitado? Para garantir. E qual desses folículos é o que vai ser ovocitado? Aquele que tiver o maior número de receptores para hormônios gonadotróficos. Ele vai se tornar o que a gente chama de folículo dominante. E é ele que vai ser ovocitado, ele que vai ser liberado. E os outros eles se tornam inviáveis e acabam involuindo. E como que é o controle do ciclo hormonal? Esse controle do ciclo hormonal, ele vai começar lá no hipotálamo, tá certo? Vai passar pela adenopófise, ele vai gerar um hormônio que vai estimular a adenopófise, que por sua vez vai gerar dois hormônios que caem na corrente sanguínea, os quais vão agir tanto sobre os ovários, que vai ter o desenvolvimento da placenta depois, né, no caso da gravidez, vai agir também sobre o útero. Os ovários, por sua vez, vão gerar outros hormônios ovarianos ou hormônios placentários, se houver gravidez, são os hormônios esteroides sexuais, estrógeno e progesterona, os quais vão agir nos órgãos-alvo, que são o quê? Útero, tubas, vagina e mama, certo? Então vamos ver quais são esses níveis de controle hormonal. O primeiro nível de controle hormonal ocorre no hipotálamo. O hipotálamo, então, lá na puberdade, ele vai produzir o quê? Hormônios gonadotróficos. Os hormônios gonadotróficos, por sua vez, caem na corrente sanguínea
e vão agir no segundo nível de controle hormonal, que é a adenipófise. A adenipófise, estimulada pelos hormônios gonadotróficos, ela vai produzir hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Esses dois hormônios vão agir no terceiro nível de controle hormonal. O terceiro nível de controle hormonal é o ovário, e aqui não está representado, mas é útero também, porque FSH e LH vão ter atuação sobre os ovários e vão ter atuação sobre o útero também. Os ovários, por sua vez, depois de terem ovocitado e gerado o quê? Corpo lúteo, eles vão produzir, através do corpo lúteo, estrógeno e vão produzir progesterona. E estrógeno e progesterona vão agir no quarto nível de controle hormonal, que são os órgãos-alvo: útero, mama, vagina e tubas uterina. Então aqui a gente tem os 4 níveis de controle hormonal que ocorrem no organismo da mulher, ok? Então o hipotálamo, produzindo hormônios gonadotróficos, age sobre a adenipófise. A adenipófise vai produzir primeiramente FSH. O FSH, o hormônio folículo estimulante, vai agir lá nas células foliculares dos folículos. Vai lhe gerar o quê? Crescimento folicular, produção de estrogênio, lá pela fase secretora do endométrio, vai fazer com que ocorra a proliferação desse endométrio e altos níveis de estrogênio, certo? Num segundo momento, a partir do 14º dia, a adenipófise vai produzir LH. Produzindo LH, ela vai fazer um alto nível de LH que vai ocorrer nos ovários o quê? No 14º dia, a ovulação. Ocorrendo a ovulação, sai o ovócito rodeado pela corona radiata, fica no ovário o quê? As tecas e as células foliculares, que levam à formação do corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai agir produzindo agora estrógeno e progesterona, ok? Então aqui a gente tem, ó, os dois ciclos, né? O ciclo ovariano aqui em cima e o ciclo endometrial aqui embaixo. Então a gente tem o quê? Que na primeira metade dos dois ciclos a gente tem o FSH. O FSH nos ovários vai levar ao desenvolvimento e o crescimento folicular, levando à formação de um folículo maduro pronto para ovocitar. Enquanto que no útero ele vai levar o quê? A fase proliferativa do endométrio. Ele vai agir proliferando esse endométrio. Enquanto que no 14º dia vai haver o quê? Um pico de LH, faz um pico, depois ele desce um pouquinho e fica num platô. O LH vai agir levando nesse 14º dia a ovocitação, com posterior formação do corpo lúteo. Corpo lúteo vai agir o quê? Na fase de produzir estrógeno e progesterona e agindo o LH na fase secretora, então, do endométrio, ok? E o que acontece com esse corpo lúteo que vai estar produzindo estrógeno e progesterona? A gente tem duas possibilidades: se há fecundação e se não há fecundação. Então, o estrógeno e a progesterona, no endométrio, eles vão agir na fase secretora, porque é a segunda metade do ciclo, quando eles vão estar sendo produzidos com a formação do corpo lúteo, só depois da ovocitação. E quando a gente tem estrógeno e progesterona, a gente não tem LH e FSH. Por quê? Porque eles têm ações contrárias. Se eu tenho estrógeno e progesterona altos níveis de estrógeno e progesterona, eu tenho inibição da produção de LH e FSH. Quando caem os níveis de estrógeno e progesterona, pela não produção pelo corpo lúteo ou então pela ausência de produção, porque o corpo lúteo vai evoluir, já que se não houver fecundação, por exemplo. Então vamos ver esse lado aqui, ó, para ficar mais claro. Então, se não houve fecundação, tem função o corpo lúteo ficar produzindo estrógeno e progesterona, gente? Não, não tem função. Por quê? A função do estrógeno e progesterona é para manter o endométrio. Quando que eu preciso manter o endométrio? Quando eu tenho fecundação, para que possa ocorrer nidação e implantação do embrião. Então, se eu não tenho fecundação,
Se não tem fecundação, não tem por que manter o corpo lúteo. O que acontece então? Caem os níveis de estrógeno e progesterona. Quando caem os níveis de estrógeno e progesterona é porque está havendo o quê? Degeneração do corpo lúteo. Baixos níveis de estrógeno e progesterona, cai os níveis de estrógeno e progesterona, volta a produzir LH e FSH, entra na fase menstrual e recomeça um novo ciclo, certo? Agora, se há fecundação, o corpo lúteo ele vai se manter produzindo estrógeno e progesterona até que a placenta esteja formada. Quando que a placenta vai estar formada? Lá na terceira semana do desenvolvimento embrionário. Então, por quê? Porque a placenta é um órgão endócrino e a placenta vai produzir estrógeno e progesterona. Porém, enquanto a gente não tem a placenta completamente formada para poder produzir estrógeno e progesterona, o corpo lúteo se mantém com função endócrina. Então, ele vai estimular o corpo lúteo na produção de estrógeno e progesterona até que a placenta esteja formada. Quando a placenta estiver formada, esse corpo lúteo também vai evoluir a corpo albicans do mesmo jeito e vai deixar de produzir estrógeno e progesterona. Certo, gente? Aqui a gente tem, então, uma figura histológica de uma lâmina histológica mostrando esse corpo lúteo em fase luteinizante, ou seja, fase secretora do endométrio, produzindo estrógeno e progesterona. E aqui nós temos ele evoluindo a corpo albicans, que, como eu já mencionei para vocês, tem esse nome por quê? Porque ele tem uma aparência esbranquiçada a olho nu. Então ele evolui, forma como se fosse uma fibrose, isso é invadido por fibroblastos, que produzem uma grande quantidade de colágenos, e entram macrófagos também que fazem a fagocitose do restante das células que morrem por apoptose, certo? E aqui nós temos o quê? Um quadro que a gente tem os dias do ciclo, aqui ó, de 2 a 28 dias, certo? Aí nós temos aqui embaixo as fases do útero, fase menstrual, fase proliferativa, fase secretora e a isquemia, quando começa a fase de menstruação, certo? Aqui no centro a gente tem o que está acontecendo no ovário. Então, na primeira metade do ciclo, a gente tem o quê? Folículos em desenvolvimento, predomínio de estrógeno. 14º dia, a ovulação. Depois a gente tem o quê? Que vai estar acontecendo? Corpo lúteo, predomínio de progesterona. E o que está acontecendo aqui em cima agora, lá na hipófise? Maior liberação do que? Na primeira metade, FSH. Depois, no 14º dia, pico de LH com um decréscimo de LH, que é o que vai manter o corpo lúteo. Certo? E por último, de novo, aquele GIF que faz, então, a comparação do que está acontecendo de forma concomitante no útero e no ovário, certo? Assim a gente termina, então, gente, a parte correspondente aos órgãos reprodutores femininos. E na próxima aula a gente começa a ver o que vai estar acontecendo nos órgãos reprodutores masculinos, para a gente poder ver a espermatogênese, então a formação de gametas no desenvolvimento testicular, ok? Até a próxima, pessoal!